eu acho que é legal para quem não conhece, conhecer um pouco. Sim. Quem é Jesus? Então, esse tema é bastante grande, né? É E bem amplo. é bem amplo e até deve estar assistindo aqui o pastor Altemir perguntou, né? Mas que aspecto da vida de Jesus eles vão abordar? Porque, na verdade, eu acho que é legal até a gente começar a tentar falar sobre isso, de que forma, né? A Bíblia fala muito, obviamente, de Jesus, né? O Novo Testamento está embasado sobre a vida de Jesus, né? A pedra angular, aquela coisa toda. Enfim, se a gente for aqui ficar destacando textos bíblicos que falam de Jesus, nós teremos vários. Talvez seja importante a gente fazer o quê? A gente entender um pouco mais a pessoa de Cristo em si, porque muita gente acha que Jesus é uma espécie de, vamos dizer assim, um ser místico, né, que andou por aí e foi um cara legal e de repente a ideia dele colou de alguma forma. E na verdade acaba não se tendo a importância de quem de fato é Cristo, né? E uma outra coisa importante, né, é a gente tentar desconectar o Jesus da religião. Por quê? O Jesus da religião, seja ela qual for, ele é um Jesus meio que em determinados momentos místico, em determinados momentos é um Jesus poético, em determinados momentos é um Jesus o gênio da lâmpada, né, do Aladim. Então, que geralmente as pessoas só lembram ou pensam nele em alguma dificuldade, né? Então, eu acho que primeira coisa é importante a gente desconectar esse Jesus religioso. E aí eu vou tomar aqui como exemplo, tem o arqueólogo extremamente conhecido, famoso, né? O Rodrigo Silva, quando eu o conheci foi no programa do Jô Soares, né? Muito tempo atrás, onde o Jô Soares pegou e perguntou a ele: olha, tudo bem, a gente entende, né, Jesus, a sua arqueologia e tal, mas Jesus, ele, né, na verdade não existiu, ele, né, isso é uma fábula e tal. Ele falou assim: não, Jesus existiu. Eu disse: como assim? E aí começou um debate, por 3 vezes o Jô Soares questionou ele a respeito do Jesus histórico, né, e ele trouxe lá fatos sobre o Jesus histórico, né? Então, assim, Jesus de fato existiu. Alguém que marcou a história, alguém que dividiu o calendário, alguém que estava lá, né? E desde então, desde a sua aparição, vamos dizer assim, né? As pessoas, né, os homens, eles tendem, né, a suprimir a verdade de Cristo, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, se você for pesquisar lá no Wikipedia, se você for em fontes históricas, você vai conhecer Jesus, o Sim. Jesus que existiu. Eu não estou dizendo aqui, né, eu não estou querendo minimizar o poder de Cristo, aquela coisa toda. Porque, eu não sei qual é o público que está nos vendo hoje, mas o pessoal que já acredita, acredita da forma deles, enfim, nesse Jesus da igreja, né? Seja católica, seja da espírita, seja lá qual for a religião que a pessoa professa, de certa forma ela conhece o Cristo e geralmente é aquele Cristo da cruz, né, que está lá pregado e tal. Mas Jesus, né, como um ser humano fazendo-se ser humano, né, fazendo-se carne ali, como diz na palavra, né, Aham. esse é pouco conhecido. Então, o que eu estou dizendo é que, para nós, né, ou para a grande maioria do mundo, né, no Ocidente, Jesus é tipo o líder de mais uma religião. Assim como Buda, como Maomé, né, enfim. E de fato não o é, né? Então, assim, Jesus de fato existiu, Jesus deixou o seu ministério, o seu legado e construiu uma história, e uma história que dividiu o mundo, né? Dividiu o mundo, dividiu as eras, reinauguramos, vamos dizer assim, né, o calendário. E se a gente for olhar hoje, né? Você pega aí um Discovery da vida, um History Channel, Pode é, falar. é muito interessante que eles falam a respeito das referências bíblicas para encontrar material arqueológico referente a Cristo, o Cristo humano, vamos dizer assim, né, o Cristo histórico, mas não assumem a deidade de Cristo, não assumem ele como o Filho de Deus, né, o Filho do Criador do mundo, ou o Criador, mas falam de Cristo, né? Então eu acho que a gente tem Mais um conto histórico, né, que eles contam, né? então, mas é importante, eu É, acho, essa parte histórica, por quê? Porque eu acho que não é legal a gente só crer por crer no Cristo místico, entende? sim. Mas ele existiu, então isso é É. fato. Então, assim, para a gente começar esse assunto, falar de Cristo, acho importante pontuar que ele existiu, né? Então, assim, tanto hoje você tem comprovações históricas, arqueológicas, né? Tem um outro autor da época, bastante conhecido, né? Que é Flávio Josefo, que ele era judeu, mas ele escrevia para Roma e ele deixa relatado sobre a história de Jesus e tal. Ele não fala, olha, Jesus era o filho de Deus, né? Mas ele fala, ó, tinha um Jesus aqui, né, que andou e tinha seus discípulos e tudo mais.
Outra coisa interessante é que quando você, por exemplo, vai fazer uma pesquisa de história, né, sobre, por exemplo, o Império Romano, que estava antes de Cristo, né, Cristo passou dentro do Império Romano, e aí você vê falar, por exemplo, do Cláudio, de imperadores, e que são todos relatados, né, e inclusive a vida dos apóstolos interagindo com esses imperadores e tal. Então, o que eu acho que é importante a gente destacar aqui é que, independente da fé ou da capacidade de acreditar num Jesus místico, é entender que de fato Jesus existiu, ou que Jesus ele é um fato. Ele não é o Deus da religião, ele não é o Deus dos evangélicos, ele não é o Cristo do catolicismo, né? Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E isso é fato. Eu acho que esse é um bom pontapé inicial para a gente poder falar de Com Jesus, né? certeza. Verdade.